Você provavelmente se lembra desse garoto sorridente salvando o mundo na TV em Power Rangers. Mas o que ninguém imaginava é que anos mais tarde, ele entraria em um tribunal não como herói, mas como um dos monstros mais frios e cruéis da história americana. Ele usou o seu talento de Hollywood para atrair um casal de idosos inocentes até o meio do oceano e fazer algo tão perturbador que até a polícia veterana desabou em lágrimas. E tudo o que ele queria era o dinheiro deles. Existe um ditado antigo no mundo do entretenimento que diz que os refletores de Hollywood têm o poder de esconder as maiores trevas de um ser humano. E a história que você vai ouvir hoje prova que a maldade pura pode se fantasiar com o sorriso mais inocente da televisão. Imagine uma criança cercada de câmeras, aplaudida por milhões de pessoas ao redor do mundo. Um jovem talento que parecia destinado ao sucesso absoluto, mas que carregava dentro de si um instinto perturbador que nem mesmo os roteiros mais macabros de Hollywood conseguiriam prever. Se você olhar para trás, para os anos 90, vai se lembrar da febre global que foi a série dos Power Rangers, uma produção que marcou a infância de uma geração inteira com heróis coloridos, lutando contra as forças do mal e ensinando lições de coragem e amizade para crianças no mundo todo. O que ninguém imaginava é que, nos bastidores de um dos episódios mais assistidos daquela temporada, um garoto de apenas 14 anos, chamado John Julius Jacobson Jr., estava prestes a entrar em cena vestindo o uniforme de herói, mas guardando na alma uma sombra que anos mais tarde se transformaria em um rastro de sangue e ganância. Esse garoto mudaria seu nome legalmente para Skylar Delion, na tentativa de construir uma nova identidade, um recomeço brilhante no mundo das celebridades. Mas o que ele realmente fez foi iniciar uma espiral de manipulação, mentiras e crimes que deixaria a polícia americana completamente horrorizada com o nível de frieza envolvido. Para entender como uma estrela mirim se transforma em um dos monstros mais calculistas do sistema prisional da Califórnia, nós precisamos voltar no tempo e entrar na mente de alguém que descobriu muito cedo que a sua maior habilidade não era a atuação, mas sim a capacidade de fingir empatia para destruir a vida de pessoas inocentes. A infância de Skylar parecia o sonho de qualquer jovem que deseja a fama, com testes de elenco constantes, comerciais de televisão de grandes marcas e a atenção de caça-talentos que viam nele o rosto perfeito para o mercado publicitário americano. Mas por trás da fachada de família comercial perfeita, existia um ambiente de extrema pressão e um pai controlador que projetava no filho o desejo implacável de enriquecer a qualquer custo. À medida que os anos passavam e as oportunidades em Hollywood começavam a escassear, aquela criança que havia experimentado o sabor do reconhecimento começou a perceber que o mundo real não funcionava com cortes de cena ou roteiros com finais felizes. E o desejo de manter um padrão de vida luxuoso sem precisar trabalhar honestamente se transformou em uma obsessão doentia. Skylar Delion não queria apenas uma vida confortável. Ele tinha uma necessidade patológica de ostentar poder, dinheiro e status. E quando percebeu que sua carreira como ator estava completamente morta, ele decidiu usar o seu talento de atuação para o crime, percebendo que a arte de enganar pessoas era a sua verdadeira vocação. O primeiro sinal de que algo estava profundamente errado com a sua mente veio quando ele se juntou às Forças Armadas Americanas, na Marinha, um lugar que exige disciplina rígida e sacrifício. Mas Skylar não suportava receber ordens ou ser tratado como uma pessoa comum, o que o levou a desertar após poucos meses de serviço, deixando claro que ele se considerava acima das leis do seu próprio país. Ao retornar para a vida civil, ele conheceu uma mulher chamada Jennifer Henderson, que compartilhava da mesma ambição desmedida por dinheiro fácil e que se tornaria a sua maior parceira e cúmplice na criação de planos mirabolantes para roubar e extorquir qualquer pessoa que cruzasse o seu caminho
com uma conta bancária generosa. Juntos, o casal começou a viver de aparências na região rica de Newport Beach, na Califórnia, acumulando dívidas enormes com cartões de crédito, aluguéis de carros de luxo e festas extravagantes, criando uma bolha de ostentação que estava prestes a estourar a qualquer momento se eles não encontrassem uma fonte massiva de dinheiro de forma imediata. Foi nesse cenário de desespero financeiro e total falta de escrúpulos que Skylar DeLeon colocou os olhos em um anúncio de classificados que mudaria para sempre o destino de uma família trabalhadora e colocaria o seu nome nas páginas mais sombrias da crônica policial americana. O anúncio detalhava a venda de um iate de luxo avaliado em quase $500 mil, uma embarcação magnífica chamada Well Deserved, que pertencia a um casal de aposentados extremamente queridos em sua comunidade, chamados Tom e Jackie Hawks. Tom Hawks era um ex-bombeiro que havia passado a vida inteira arriscando a própria pele para salvar pessoas de incêndios. Um homem forte, íntegro, e que após décadas de trabalho duro, decidiu que era o momento de aproveitar a vida ao lado de sua esposa Jackie, navegando pela costa americana e passando mais tempo com os seus netos recém-nascidos. Para os Hawks, a venda daquele iate era o encerramento de um capítulo feliz para que pudessem comprar uma casa em terra firme e se dedicar integralmente à família. Mas para Skylar DeLeon, aquele anúncio era a oportunidade perfeita para executar o plano mais frio e cruel da sua existência. Demonstrando uma capacidade de atuação digna dos palcos de Hollywood, Skylar entrou em contato com o casal Hawks fingindo ser um jovem investidor de sucesso. Um homem de negócios rico que estava procurando o barco perfeito para dar de presente para a sua esposa grávida, criando uma história emocionante que desarmou completamente qualquer desconfiança que os idosos pudessem ter. Para tornar a farsa ainda mais convincente, Skylar levou a sua esposa grávida, Jennifer, e o filho pequeno do casal para visitarem o iate e conhecerem Tom e Jackie, usando a imagem de uma família jovem e feliz para mascarar as intenções assassinas que já estavam completamente desenhadas em sua mente. Tom e Jackie, sendo pessoas generosas e acolhedoras por natureza, ficaram encantados com o jovem casal e com a perspectiva de passar o seu precioso iate para uma nova família que parecia valorizar tantos laços afetivos, aceitando marcar um passeio de teste em alto mar para fechar os últimos detalhes do contrato de compra e venda. No dia agendado para o passeio, Skylar DeLeon sabia que não poderia executar o crime sozinho, então ele recrutou 2 homens com históricos criminais pesados, incluindo um membro de gangue chamado Alonso Machain, prometendo a eles uma divisão milionária do dinheiro que seria obtido com a venda posterior do iate. Quando o barco se afastou da costa de Newport Beach e as praias ensolaradas da Califórnia se transformaram em uma linha fina no horizonte, a atmosfera idílica dentro da embarcação mudou de forma drástica e aterrorizante, transformando o iate, Well Deserved, em um cenário de horror absoluto isolado do resto do mundo. Skylar e os seus comparsas sacaram armas de fogo e anunciaram o assalto, rendendo Tom Hawks e sua esposa Jackie, que foram pegos de surpresa e não tiveram qualquer chance de defesa diante da violência desmedida do grupo criminoso. Mesmo sendo um homem forte e treinado para situações de emergência, Tom foi imobilizado e algemado junto com a sua esposa, enquanto Skylar, com uma frieza que chocou até mesmo os outros criminosos envolvidos, começou a exigir que o casal assinasse os documentos oficiais de transferência de propriedade do iate e as procurações que davam acesso total às contas bancárias dos idosos. Jackie Hawks entrou em pânico, implorando pela vida de seu marido e lembrando aos criminosos de que eles tinham filhos e netos que dependiam deles, mas as súplicas por misericórdia batiam em uma parede de indiferença absoluta por parte do ex-ator mirim, que encarava o desespero das vítimas com um sorriso cínico no rosto. Sob a mira de pistolas e sofrendo agressões físicas, Tom e Jackie foram forçados a assinar cada um dos papéis que selavam os seus destinos, acreditando falsamente que, se cooperassem com os criminosos e entregassem tudo o que tinham,
seriam deixados em alguma praia isolada ou liberados em um bote salva-vidas para retornar para casa. Assim que teve as assinaturas em mãos e a garantia de que o iate e os bens agora pertenciam legalmente a ele no papel, Skylar Delion decidiu que não deixaria nenhuma testemunha viva para contar a história e que o oceano seria o túmulo perfeito e sem pistas para o casal de aposentados. Com o auxílio de fita adesiva industrial, os criminosos vedaram as bocas e os olhos de Tom e Jack, amarrando os corpos dos dois juntos de forma firme e cruel, conectando os tornozelos do casal a uma pesada âncora de metal de 50 quilos que estava guardada no convés do iate. O que aconteceu nos minutos seguintes foi um ato de pura barbárie psicológica e física, com Skylar forçando o casal amarrado a caminhar até a borda da embarcação, enquanto o vento forte do mar e o barulho dos motores abafavam os gemidos de terror de duas pessoas que sabiam exatamente o fim horrível que as aguardava. Tom Hawks, em um último vislumbre de coragem e instinto de sobrevivência, tentou chutar um dos agressores para afastar a âncora, mas foi agredido violentamente na cabeça por Skylar, que não permitiu qualquer resistência antes de empurrar a pesada estrutura de ferro para fora do barco. O peso massivo da âncora puxou os corpos amarrados de Tom e Jack Hawks para as profundezas escuras e congelantes do Oceano Pacífico, de forma instantânea, enquanto Skylar Delion assistia à cena da popa do iate sem demonstrar um único segundo de remorso ou hesitação antes de dar a ordem para que o barco fizesse o retorno em direção ao porto. O casal Hawks desapareceu sob a água ainda vivo, afundando centenas de metros em um local onde a luz do sol não chega e onde os corpos jamais seriam localizados pelas equipes de resgate, permitindo que os assassinos voltassem para a costa com a certeza de que haviam cometido o crime perfeito e que agora eram os novos proprietários de uma fortuna legítima. Ao desembarcar, Skylar Delion iniciou imediatamente a segunda fase do seu plano maligno, que consistia em ir até o banco com os documentos assinados sob tortura para esvaziar as contas de poupança das vítimas, fingindo que Tom e Jack haviam decidido se aposentar de forma repentina no México e que ele era o representante legal de todos os negócios do casal. A ambição cega de Skylar, no entanto, foi o seu próprio ponto de ruína, pois ele não contava com o fato de que a família Hawks era extremamente unida e que os filhos de Tom estranhariam o desaparecimento completo e repentino dos pais, que nunca passavam mais de um dia sem ligar para saber dos netos. Quando os filhos tentaram entrar em contato com Tom e Jack e receberam apenas chamadas caídas e mensagens de erro, eles sabiam que algo terrível havia acontecido e acionaram a polícia da Califórnia, dando início a uma das investigações de desaparecimento mais complexas e angustiantes daquela região. Os investigadores começaram a rastrear os últimos passos do casal e rapidamente descobriram que o iate Well Deserved estava atracado em um porto diferente e que um jovem chamado Skylar Delion estava tentando sacar grandes quantias de dinheiro usando o nome de Tom Hawks. Ao ser intimado para prestar depoimento pela primeira vez, Skylar usou todas as suas habilidades de atuação em Hollywood para construir uma narrativa impecável, afirmando com total tranquilidade que havia comprado o barco de forma completamente legal e que tinha as assinaturas das vítimas para provar a transação, mostrando um nível de autoconfiança que quase convenceu os detetives menos experientes. A polícia, desconfiada da história de que um casal de idosos teria vendido tudo e sumido sem deixar rastros para viver no México, começou a cavar mais fundo no passado de Skylar e descobriu que as assinaturas nos documentos bancários apresentavam tremores incomuns, típicos de alguém que assina sob extrema coação física ou ameaça de morte. O ponto de virada definitivo na investigação aconteceu quando os detetives decidiram pressionar Alonso Machín, o cúmplice que havia sido contratado por Skylar para ajudar no assalto e que não possuía a mesma frieza psicológica do ex-ator mirim. Confrontado com a possibilidade de pegar uma pena de prisão perpétua, ou até mesmo a pena de morte por sequestro,
Alonso quebrou o pacto de silêncio e desabou na sala de interrogatório, chorando e confessando detalhadamente cada segundo do horror que havia acontecido a bordo do iate Well Deserved, revelando a forma cruel como Tom e Jackie foram amarrados à âncora e jogados ao mar por ordem direta de Skylar DeLeon. A confissão de Alonso chocou os investigadores veteranos da polícia americana, que prenderam Skylar e sua esposa Jennifer imediatamente, desmontando a farsa da família perfeita de Newport Beach e revelando ao mundo a verdadeira face de uma estrela mirim que havia se transformado em um psicopata de alta periculosidade. Durante o julgamento, que atraiu a atenção de toda a mídia internacional e chocou os fãs da cultura pop que se lembravam do rosto do garoto na televisão, a defesa de Skylar tentou alegar que ele sofria de transtornos mentais graves decorrentes de abusos na infância para tentar escapar da pena capital, mas a acusação rebateu mostrando o planejamento meticuloso, a escolha das vítimas indefesas e a total ausência de empatia demonstrada pelo criminoso durante todo o processo. O júri não teve dúvidas diante das provas avassaladoras e dos depoimentos das testemunhas, condenando Skylar DeLeon à pena de morte por injeção letal, enquanto a sua esposa Jennifer foi condenada à prisão perpétua, sem direito a condicional, por ter participado ativamente do planejamento e da ocultação dos crimes do marido. Mesmo atrás das grades do corredor da morte, na prisão de San Quentin, uma das mais temidas dos Estados Unidos, Skylar continuou a gerar manchetes bizarras e perturbadoras na imprensa, demonstrando que a sua mente operava em uma frequência completamente diferente das pessoas normais e que a sua busca por atenção e controle nunca terminaria. Anos após a sua condenação, o ex-ator mirim iniciou um processo de transição de gênero dentro do sistema prisional, mudando seu nome para Skylar Preciosa DeLeon e solicitando que o estado da Califórnia custeasse tratamentos hormonais e cirurgias de redesignação sexual, o que gerou um debate jurídico imenso sobre os direitos de detentos condenados à morte por crimes bárbaros. Essa reviravolta bizarra na história de Skylar apenas confirmou para os psicólogos forenses que o analisaram que o seu comportamento egocêntrico e a sua necessidade de manipular as estruturas ao seu redor continuavam ativos, mesmo sabendo que o seu destino final estava selado por uma sentença de morte que aguarda execução. A tragédia da família Hawks e a transformação de Skylar DeLeon permanecem até hoje como um dos avisos mais sombrios sobre como a ganância desmedida e a falta total de escrúpulos podem transformar um jovem com um futuro brilhante pela frente em um monstro capaz de tirar a vida de pessoas inocentes sem piscar os olhos. Tom e Jackie Hawks passaram a vida inteira fazendo o bem, construindo uma história de dedicação ao próximo e amor familiar, apenas para terem os seus sonhos interrompidos no meio do oceano por um homem que acreditava que a vida humana valia menos do que o preço de um iate de luxo. Quando as luzes do seu estúdio se apagarem e você pensar no caso de Skylar DeLeon, lembre-se de que os piores monstros da vida real não usam máscaras assustadoras ou vivem em casas mal assombradas no meio da floresta. Eles muitas vezes têm rostos bonitos, sorrisos cativantes e aparecem na tela da nossa televisão nos momentos mais inocentes da nossa infância, esperando a oportunidade certa para revelar a escuridão que carregam dentro do peito. O caso de Skylar DeLeon nos deixa uma lição amarga. A maldade, às vezes, se esconde atrás de um rosto conhecido e de um sorriso de Hollywood. Tom e Jackie Hawks buscavam apenas a paz da aposentadoria, mas cruzaram o caminho de um monstro que não via pessoas, apenas cifras. Se este documentário mexeu com você ou te fez refletir sobre a segurança e as aparências, sua participação aqui é fundamental para que continuemos trazendo essas investigações à luz. Gostou da investigação de hoje? Então não saia sem fazer parte da nossa comunidade. Deixe o seu like,
O seu joinha é o que avisa ao YouTube que este conteúdo é relevante e nos ajuda a reaquecer a audiência. É um clique para você, mais um mundo de diferença para o canal. Comente justiça. Você acha que a sentença de Skylar foi justa? Ou a transição de gênero na prisão é mais uma tentativa de manipulação? Quero ler sua teoria. Vou responder os melhores comentários. Compartilhe o terror. Mande o link deste vídeo naquele seu grupo de mistérios ou para aquele amigo que ama True Crime. Vamos bater a meta de compartilhamentos de hoje. Inscreva-se e ative o sininho. O NewsWeb Doc publica documentários profundos 2 vezes por semana, sempre às 12 horas. Não perca o próximo caso, ele pode ser ainda mais perturbador. Obrigado por emprestar seus olhos e ouvidos ao NewsWeb Doc. Aqui, a verdade nunca fica submersa por muito tempo. Até o próximo caso.